A Frente Parlamentar Mista em apoio à regularização fundiária, desenvolvimento habitacional e desenvolvimento urbano sustentável e a Frente Parlamentar Mista em defesa do gerenciamento e gestão integrada de resíduos sólidos promoveram, em conjunto, um seminário com o setor da construção e de resíduos sólidos para discutir a reforma tributária. O advogado Eduardo Macluf, coordenador do Grupo de Trabalho 7, responsável pelas operações com bens e serviços submetidos à alíquota reduzida, comentou o impacto que a reforma deve causar na sociedade. De forma bem objetiva e para um alinhamento inicial, em dezembro de 2023, tivemos a promulgação da Emenda Constitucional 132, que altera o sistema tributário de consumo no nosso país. O governo federal tem um prazo de 180 dias, que se encerra em junho, para encaminhar os projetos de lei complementar de regulamentação da reforma. Foi constituído pelo governo federal, é do conhecimento de todas as senhoras e senhores, 19 grupos técnicos, formados por representantes da União, estados e municípios. Esta iniciativa desta coalizão de frentes parlamentares lideradas pela FPA, pelas demais frentes aqui representadas pelo Luísio, pelo Gabriel e por tantas outras frentes que compõem a organização deste evento, resolveu convidar e ouvir o setor produtivo. Na realidade, o impacto da reforma cai sobre a sociedade. O impacto da reforma cai sobre as empresas, os setores que as senhoras e os senhores representam aqui nessa manhã. O período de transição é curto. Nós sabemos que o início do período de transição está previsto para 2026. Então, o objetivo deste grupo de trabalho, destes 19 grupos de trabalho, é ouvir as senhoras e os senhores para que, ao final, nós possamos consolidar um texto e estes textos servir de subsídio ao Congresso Nacional. Renato Conchon, representando a Confederação Nacional da Agricultura, elogiou o debate democrático em torno da reforma tributária e chamou a atenção para as isenções ou reduções nas alíquotas sobre o agro nos países que aderiram ao IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Eu lembro que se a gente voltar um ano e meio atrás, esse GT não existiria. Porque a gente estava discutindo uma reforma tributária com alíquota única. E graças ao trabalho dos setores econômicos aqui presentes e da atuação dos parlamentares, o texto foi alterado. Isso é um amadurecimento democrático, porque tem que ouvir as duas partes. Então, acho que é preciso reconhecer que houve esse processo. E aí eu já entro no pedido propriamente dito de que a gente não perca de vista esse amadurecimento com vistas com essa possibilidade. O Congresso tem a oportunidade de ouvir os anseios e encontrar as melhores saídas para o processo tributário brasileiro. Quando a gente olha especificamente para o setor agropecuário brasileiro, a gente olhou, o nosso norteador foi o documento da OCDE que trata de IVA no mundo. E a gente vê que os países que se utilizam de IVA, dentre 28 países analisados pela OCDE, 13 países possuem alíquotas reduzidas para insumos agropecuários, por exemplo. Porque quanto maior a carga tributária de insumo, maior a cumulatividade. E essa é uma preocupação que o produtor rural tem, que a agroindústria tem. Que nós temos, como Brasil, para evitar que a cumulatividade tributária do sistema tributário atual migre para o novo sistema. José Márcio Cerqueira Gomes, presidente da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, disse esperar que o novo sistema adotado no Brasil siga os parâmetros já adotados internacionalmente. A nossa expectativa é que ele seja observado no sentido de que a gente acompanhe outros países, inclusive todos os membros da OCDE, que nesses casos o que ocorre? Saúde ou é zerada ou tem um imposto reduzido. Na época das discussões aqui ainda da PEC,
nós nos reuníamos, sem brincadeira, eu acho que foram com quase 300 parlamentares entre Câmara e Senado, conseguimos que o setor fosse incluído na possibilidade de redução do grupo 7, que é aquela de 60%, ainda temos a possibilidade de mais 100%. Então, a gente defende medidas como os produtos que já são zerados há mais de 20 anos, que permaneçam na lista de 100%, e que todos ingressem no de 60%, para a gente manter o padrão tributário que já ocorre outro.